Presente e futuro. Carl Gustav Jung. 6. O autoconhecimento. Uma resposta positiva ao problema da experiência religiosa apenas pode se oferecer se o homem estiver disposto a satisfazer as exigências de um exame e conhecimento rigoroso de si mesmo. Se assim fizer, não só descobrirá algumas verdades importantes sobre si mesmo, mas também obterá uma vantagem psicológica. Terá conseguido julgar a si mesmo como pessoa digna de toda consideração e simpatia. Assim, ele, de certo modo, subscreverá para si uma declaração da dignidade do homem e dará ao mesmo um primeiro passo para a fundamentação de sua consciência, ou seja, para o inconsciente, a única fonte existente da experiência religiosa. Mas isso não implica que aquilo que se chama inconsciente venha a ser idêntico a Deus ou a ocupar o lugar de Deus. O inconsciente é somente o meio do qual parece brotar a experiência religiosa. Tentar responder qual seria a causa mais remota desta experiência fugiria às possibilidades do conhecimento humano, pois o conhecimento de Deus é um problema transcendental. O homem religioso desfruta de uma grande vantagem com relação à questão crucial de nosso tempo. Ao menos, ele tem uma ideia clara de que sua existência subjetiva se funda na relação com Deus, entre aspas. Coloco a palavra Deus entre aspas para ressaltar que se trata de uma representação antropomórfica, cuja dinâmica e simbolismo são transmitidos por meio da psique inconsciente. Qualquer um pode, acreditando ou não em Deus, se aproximar do lugar de origem dessa experiência. Sem esta aproximação, tal experiência pode se dar somente nos casos muito raros de uma conversão milagrosa, que tem por modelo básico a vivência de Paulo em Damasco. Não é mais preciso provar que existem vivências religiosas. Contudo, sempre se poderá questionar se aquilo que a metafísica e a teologia humanas chamam de Deus constitui realmente a base dessas experiências. Esta questão, na verdade, é vã, pois a luminosidade subjetiva, poderosa e radical da vivência é por si só uma resposta. Quem teve essa vivência fez a experiência de ser tomado, sendo por isso incapaz de tecer considerações de ordem metafísica ou epistemológica. Aquilo que tem o máximo grau de certeza é evidente em si mesmo e não necessita de provas antropomórficas. No tocante ao preconceito e desconhecimento geral da psicologia, parece uma infelicidade que justamente a única vivência que funda a existência individual pareça ter sua origem num meio discriminado por um preconceito geral. Nasce assim a dúvida, abre aspas. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Fecha aspas. O inconsciente é visto como, abre aspas, simples natureza animal, fecha aspas, quando não é considerado uma fossa abaixo da consciência. Na realidade, porém, ele é, por definição, algo de extensão e propriedade desconhecidas. Por isso, qualquer juízo de valor, negativo ou positivo, fica sem objeto e se desfaz como um preconceito. Em todo caso, esses julgamentos soam bastante estranhos na boca dos cristãos, que viram o seu Senhor nascer num estábulo entre os animais domésticos. Certamente ele teria satisfeito bem mais ao bom gosto se tivesse vindo ao mundo num templo. Da mesma maneira, o homem mundano massificado deposita suas esperanças de uma vivência luminosa na aglomeração de massas que representam um fundo bem mais importante do que a alma humana individual.
E os próprios cristãos orientados pela Igreja compartilham dessa ilusão tão funesta. O significado atribuído pela psicologia aos processos inconscientes para a constituição da vivência religiosa é amplamente impopular, tanto para a direita como para a esquerda. Para um, o decisivo é a revelação histórica vinda de fora do homem. Para o outro, isso é absurdo, e o homem não tem uma função religiosa a não ser a crença na doutrina do partido, que requer a máxima intensidade da fé. As diversas confissões afirmam coisas muito distintas, mas todas reivindicam para si a verdade absoluta. Entretanto, vivemos hoje em um único mundo, e as distâncias não são mais medidas como outrora, por semanas e meses, e sim por poucas horas. Os povos exóticos perderam sua estranheza, podendo ser vistos nos museus de história natural. Tornaram-se nossos vizinhos, e o que até então constituía uma prerrogativa do etnólogo transformou-se em problema político, social e psicológico. As esferas ideológicas começam também a se interpenetrar, e não está muito longe o tempo em que a questão do entendimento recíproco tornar-se-á aguda também nesse campo. Um entendimento recíproco, porém, não é possível sem uma compreensão penetrante e profunda do outro ponto de vista. A compreensão necessária para isso repercutirá em ambos os lados. A história, no entanto, certamente passará por cima daqueles que acreditam que a sua tarefa é levantar-se contra esse desenvolvimento inevitável, por mais que isso seja necessário e desejável, e se ater apenas ao que é bom e essencial da própria tradição. Apesar de todas as diferenças, a unidade da humanidade haverá de se impor de modo inexorável. A doutrina marxista já jogou essa cartada, enquanto o Ocidente democrático ainda acredita poder consegui-la por meio da técnica e da ajuda econômica. O comunismo não esqueceu a enorme importância do elemento ideológico e da universalidade dos princípios fundamentais. Tanto os povos exóticos como nós compartilhamos do perigo de um enfraquecimento ideológico, e nesse aspecto somos tão vulneráveis quanto eles. O desprezo pelo fator psicológico há de se vingar ainda mais cruelmente. Por isso, já está mais do que na hora de compensar o nosso atraso. Mas parece que isso ainda continuará sendo entendido apenas como um desejo piegas, pois a urgência de autoconhecimento, além de ser extremamente impopular, parece um objeto incomodamente idealista. Cheira a moral, e somente se ocupa da sombra psicológica da qual as pessoas evitam de falar, ou até preferem negá-la. A tarefa que se impõe em nossa época deve ser qualificada de quase impossível. Ela apresenta fortes exigências de responsabilidade, caso não venha a se transformar novamente numa trahison de clero, traição do clero. Está dirigida sobretudo aos líderes e instâncias de influência que dispõem da necessária inteligência para compreender a situação de nosso mundo. Assim se poderia esperar que consultassem a sua consciência moral. Todavia, como não se trata de simples compreensão intelectual, mas sobretudo de uma conclusão moral, não podemos ser muito otimistas. Como se sabe, a natureza não é tão pródiga com seus dons a ponto de dar, por exemplo, a uma grande inteligência também o dom do coração. Via de regra, quando um é dado, o outro falta. Quando uma faculdade se aperfeiçoa, isso acontece, na maior parte das vezes, à custa de todas as outras. Um capítulo especialmente penoso é precisamente a falta de integração entre sentimento e intelecto.
que na experiência dificilmente se compatibilizam. Não há sentido algum em formular a tarefa que se impõe à nossa época e ao nosso mundo, como uma espécie de exigência moral. Pode-se apenas, no melhor dos casos, tentar esclarecer a situação psicológica do mundo, de maneira que também os míopes consigam vê-la e exprimi-la em determinadas palavras e conceitos audíveis, mesmo para os mais surdos. Devemos contar com a possibilidade de um entendimento e de uma boa vontade do homem, e desse modo repetir sempre esses pensamentos e essas reflexões tão necessárias. Quem sabe se por fim a verdade e não apenas as mentiras poderá se disseminar? Com essas palavras pretendo chamar a atenção de meus leitores para a dificuldade fundamental. O terror que recentemente se abateu sobre a humanidade, lançado pelos estados ditatoriais, constitui o ponto culminante de todas aquelas atrocidades, cuja responsabilidade recai sobre os nossos antepassados, num passado não muito remoto, a começar pelas crueldades e carnificina, tão frequentes na história europeia, perpetradas pelas nações cristãs. O europeu deve ainda responder por todos os crimes contra os povos de cor durante o período colonial. A esse respeito, o homem branco carrega um enorme peso na consciência. Dessa maneira, um quadro sombrio do homem comum se esboçou, e não poderia ser mais negro. O mal que, de modo manifesto, se revela no homem e nele habita é incomensurável. E diante disso, parece mesmo um eufemismo a Igreja falar de pecado original, pecado da criação, nascido de um lapso relativamente inocente de Adão. O caso é bem mais sério e deveria ser considerado com toda a gravidade. Na opinião generalizada de que o homem é aquilo que a sua consciência conhece de si mesmo, diz-se subrepticiamente que o homem é inocente, o que na verdade só acrescenta uma dose de ignorância à maldade dele presente. Não se pode negar que coisas terríveis aconteceram e ainda acontecem. Contudo, achamos que são sempre os outros, os responsáveis. E como esses acontecimentos pertencem sempre a um passado, seja mais próximo ou mais distante, eles rapidamente acabam mergulhando no mar do esquecimento, num estado de espírito completamente ausente e crônico, que chamamos de estado normal, entre aspas. Na realidade, porém, nada desaparece definitivamente e nada pode ser reposto. O mal, a culpa, o medo profundo da consciência moral e as instituições sinistras estão aí para quem quiser ver. Foram homens que cometeram esses fatos. Eu sou um homem e, enquanto natureza humana, compartilho dessa culpa, como também trago em minha própria essência a capacidade e a tendência de fazer, a cada momento, algo semelhante. Do ponto de vista jurídico, mesmo não estando presentes no momento do ato, nós somos, enquanto seres humanos, criminosos em potencial. Na realidade, só nos faltou a oportunidade adequada para nos lançarmos ao turbilhão infernal. Ninguém está fora da negra sombra coletiva da humanidade. Se o crime foi cometido por muitas gerações, ou se apenas hoje é que se realiza, isso não altera o fato de que o crime é o sintoma de uma disposição pré-existente em toda parte, de que realmente possuímos uma imaginação para o mal, entre aspas. Apenas o imbecil pode desconsiderar durante todo o tempo as condições de sua própria natureza. Mas é justamente essa negligência que se revela o melhor meio para torná-lo um instrumento do mal. A inocuidade e a ingenuidade são atitudes tão inúteis quanto seria para um doente de cólera e seus vizinhos,
permanecer inconscientes a respeito da natureza contagiosa da doença. Ao contrário, estas acabam levando à projeção do mal não percebido nos outros, entre aspas. Isso só fortalece enormemente a posição contrária, pois, com a projeção do mal, nós deslocamos o medo e a irritação que sentimos em relação ao nosso próprio mal para o opositor, aumentando ainda mais o peso da sua ameaça. Além disso, a perda da possibilidade de compreensão também nos retira a capacidade de lidarmos com o mal. Aqui nos vemos diante de um dos preconceitos básicos da tradição cristã e um grande obstáculo à nossa política. Segundo esse princípio, é preciso evitar o mal a todo custo. E, se possível, jamais falar dele nem mencioná-lo. O mal é também o desfavorável, entre aspas, o tabu e a instância do temor. O comportamento apotropeico na relação com o mal e na forma de se lidar com ele, mesmo que aparente, venha ao encontro da tendência característica do homem primitivo de evitar o mal, de não querer percebê-lo e de, se possível, afastá-lo para outras fronteiras, tal como o bode expiatório, no Antigo Testamento, usado para afastar o mal para o deserto. Se entendemos então que o mal habita a natureza humana, independentemente da nossa vontade, e que ele não pode ser evitado, o mal entra na cena psicológica como o lado oposto e inevitável do bem. Essa compreensão nos leva de imediato ao dualismo, que de maneira inconsciente se encontra prefigurado na cisão política do mundo e na dissociação do homem moderno. O dualismo não advém da compreensão. Nós é que nos encontramos diante de um estado dissociado. Todavia, seria extremamente difícil pensar que teríamos de assumir pessoalmente essa culpa. Assim, preferimos localizar o mal em alguns criminosos isolados, ou em um grupo, lavando as próprias mãos e ignorando a propensão geral para o mal. A inocência, porém, a longo prazo, não será capaz de se manter, porque, como nos mostra a experiência, a origem do mal está no próprio homem, e não constitui um princípio metafísico como supõe a visão cristã. Essa visão possui a enorme vantagem de retirar esta dura responsabilidade da consciência moral humana, deslocando-a para o diabo a partir do justo entendimento de que o homem é bem mais uma vítima da sua constituição psíquica do que o seu voluntário criador. Considerando que o mal de nossa época lança tudo o que já atormentou a humanidade num mar de sombras, torna-se de fato necessário levantar a questão de sua origem e de seu modo de ser, na medida em que, mesmo nos progressos mais benéficos, feitos pela aplicação do poder legal, da medicina e da técnica, os homens se valem de instrumentos de destruição impressionantes, capazes de culminar de uma hora para outra na sua destruição total. Com isso, não se quer dizer que os representantes da física moderna sejam todos uns criminosos, uma vez que teriam possibilitado, através de suas pesquisas, um fruto tão especial do engenho humano como a bomba de hidrogênio. Não se pode negar que o insumo de espírito e trabalho espiritual exigido para a construção da física nuclear foi gasto por seres humanos que se dedicaram com maior esforço e empenho à sua tarefa, e que, no tocante ao seu empenho moral, também mereceriam ser os precursores de uma descoberta útil e benéfica para a humanidade. No entanto, devemos lembrar que, por mais que um passo no caminho de uma descoberta importante comporte uma decisão consciente da vontade, a percepção espontânea, a intuição, desempenha um papel decisivo. Em outras palavras, o inconsciente participa do trabalho,
contribuindo muitas vezes de maneira fundamental. Não é apenas o esforço consciente que é responsável pelo resultado, pois sempre em algum momento o inconsciente se mistura com seus objetivos e intenções escusas. Se dispuser de uma arma na mão, a utilizará para um ato de violência qualquer. O conhecimento da verdade é a intenção mais elevada da ciência e considera-se mais uma fatalidade do que intenção, se na procura da luz provocar algum perigo ou ameaça. Não é que o homem de hoje seja mais capaz de cometer maldades do que os antigos ou os primitivos. A diferença reside apenas no fato de hoje ele possuir em suas mãos meios incomparavelmente mais poderosos para afirmar a sua maldade. Embora sua consciência se tenha ampliado e diferenciado, sua qualidade moral ficou para trás, não acompanhando o passo. Esse é o grande problema com que nos defrontamos. Somente a razão não chega mais a ser suficiente. Certamente estaria ao alcance do homem abandonar experimentos de tão grande periculosidade como a fissão nuclear. Contudo, o medo do mal que nele se encontra é tão grande que ele o projeta para o próximo e abdica dessa possibilidade, mesmo sabendo que o emprego dessas armas pode significar o fim do nosso mundo. O medo de uma destruição planetária poderia nos salvar do pior. Mas essa ameaça continuará pairando como uma nuvem sinistra sobre a nossa existência, caso não encontremos uma ponte capaz de superar a cisão psíquica e política do mundo. Ponte essa que deve ser tão segura quanto a existência da bomba atômica. Se adquiríssemos uma consciência igualmente planetária de que toda separação repousa sobre a cisão psíquica entre os opostos, então teríamos descoberto um ponto de apoio. Se, porém, os impulsos tão pequenos e pessoais da psique individual continuarem a não receber nenhuma importância, como foi o caso até hoje, eles se aglutinarão numa escala incomensurável, nas associações de poder e movimentos de massa que fogem a qualquer controle racional. E por melhor que seja a tentativa de controle, jamais poderão resultar em boa coisa. Todos os esforços diretos nesse sentido não passam de espalhafato em que os seus gladiadores encontram-se possuídos pela ilusão. O decisivo é o próprio homem, que, no entanto, não possui uma resposta para o seu dualismo. Esse abismo apareceu, na verdade, quase que de súbito com os recentes acontecimentos da história mundial, pois a humanidade viveu durante séculos num estado espiritual que pressupunha como evidente e inquestionável que Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança, só que numa unidade menor. De fato, quase não se tem consciência de que cada indivíduo significa uma pedra na estrutura dos organismos políticos mundiais e que, por conseguinte, participa como coautor de seus conflitos. O homem se vê a si mesmo, por um lado, como uma essência relativamente sem importância e uma vítima de poderes incontroláveis. Mas, por outro, carrega dentro de si uma sombra perigosa que o torna um cúmplice invisível do sinistro exercício de poder do monstro político. Ele pertence à essência dos corpos políticos, na medida em que só consegue ver o mal no outro, assim como o indivíduo singular tem a tendência quase irremovível de se livrar de tudo aquilo que não sabe e não quer saber sobre si, projetando-o no outro. Para a sociedade, nada é mais alienante e devastador do que esse comodismo e essa irresponsabilidade moral. E, por outro lado, nada é mais provocante para a compreensão e a aproximação do que o abandono das projeções. Essa correção tão necessária requer autocrítica.
uma vez que não se pode obrigar alguém a entender suas projeções. Ele não as reconhece como tais, nem compreende como se pode fazê-las. Reconhecer o preconceito e a ilusão como tais somente é possível quando se está disposto, a partir de um conhecimento psicológico geral, duvidar da certeza incondicional de suas pressuposições e compará-las, de modo cuidadoso e penetrante, com os fatos objetivos. É interessante que o conceito de autocrítica, entre aspas, é muito utilizado também pelos estados marxistas, embora não no sentido que lhe damos de uma oposição à razão do Estado. Nesses estados, a autocrítica deve servir ao Estado, e não à verdade e à justiça no trato entre os homens. A massificação não tem absolutamente a intenção de promover a compreensão e a relação entre os homens. É orientada para a atomização, isto é, para o isolamento psíquico do indivíduo. Quanto menos interligados os indivíduos, mais sólida a organização estatal e vice-versa. Não há dúvida alguma de que também no mundo democrático a distância entre homem e homem é bem maior do que se poderia desejar, do mesmo modo que bem-estar público está distante das necessidades espirituais. Na verdade, existem muitos esforços no sentido de superar as oposições públicas e privadas, realizados pelo empenho idealista de alguns indivíduos isolados, através do apelo ao idealismo, ao entusiasmo e à consciência ética e moral. No entanto, esses esforços não valorizam a autocrítica tão necessária, quando se esquecem de perguntar quem estabelece a exigência idealista. Não é aquele que salta sobre a sua sombra para se precipitar com avidez sobre um programa idealista, de modo a encontrar aí um bom álibi para a sua própria sombra. Quanto à respeitabilidade e à aparente moralidade, tecem um manto de ilusão para esconder um mundo interior bem diferente e obscuro? Sendo assim, antes de qualquer coisa, importa saber ao certo se aquele que fala de ideias é ele mesmo ideal, a fim de que seus atos e palavras sejam mais do que parecem. O ideal, porém, é impossível, tornando-se, portanto, um postulado não realizado. Ademais, podemos em geral contar com um faro refinado e perceber que a grande maioria dos idealismos pregados com alarde soam como coisa vazia e só podem ser aceitos quando capazes de confessar o seu contrário. Sem esse equilíbrio, o idealismo transcende o alcance do homem que se vê incrédulo ante a sua falta de humor e seus blefes, mesmo quando feitos com a melhor das intenções. Blefar com outra coisa significa uma violação ilegítima e uma opressão que nunca podem trazer bons resultados. O reconhecimento das sombras conduz à modéstia fundamental, de que precisamos para admitir imperfeições. Esse reconhecimento e constatação conscientes devem sempre acompanhar as relações humanas. Estas não repousam sobre a diferenciação e a perfeição, pois estas apenas ressaltam as diferenças ou trazem à tona exatamente o oposto. Ela se baseia sobretudo nas imperfeições, naquilo que é fraco, desamparado e necessita de ajuda e apoio. O que é perfeito não necessita dos outros. Já o fraco se comporta diferentemente, buscando apoio no outro, e por isso não se contrapõe ao parceiro nada que o coloque numa situação inferior ou mesmo que o humilhe. Tal humilhação só pode acontecer facilmente quando, num idealismo, desempenha um papel por demais eminente. Esse tipo de reflexão não deve ser considerado um sentimentalismo superficial.
A questão das relações humanas e da conexão interior é urgente em nossa sociedade, dada a atomização dos homens, que se amontoam uns sobre os outros e cujas relações pessoais se movem na desconfiança disseminada, onde a insegurança jurídica, a espionagem policial e o terror estão ativos e operantes. Os homens buscam inclusive o isolamento, que por sua vez é o objetivo e a intenção do Estado ditatorial, fundado sobre a aglomeração do maior número possível de unidades sociais impotentes. Diante desse perigo, a sociedade livre precisa encontrar um elo de ligação de natureza afetiva, um princípio, como, por exemplo, o da caridade, que representa o amor cristão ao próximo. A falta de compreensão gerada pelas projeções compromete justamente o amor pelos outros homens. Sendo assim, o mais alto interesse da sociedade livre deveria ser a questão das relações humanas, do ponto de vista da compreensão psicológica, uma vez que sua conexão própria e sua força nela repousam. Onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror. Não pretendemos aqui apelar para o idealismo, mas somente transmitir uma consciência da situação psicológica. Não sei o que é mais fraco, se o idealismo ou a compreensão popular. Sei apenas que é necessário, sobretudo, tempo, para que possam nascer transformações psíquicas de alguma consistência. Por isso, uma compreensão que surge paulatinamente parece-me ser de maior eficácia do que um idealismo momentâneo que não chega a durar e a repercutir mais profundamente.